E aí você falou, né? Contra fluxo não há argumento. E o fluxo está bastante forte, principalmente diante de um cenário internacional ainda, né, bastante incerto, e a gente tem visto até essas movimentações ensejando reprecificações do Ibovespa. Várias casas, várias gestoras dizendo que o Ibovespa tem espaço aí para andar ainda mais. Como você viu, né, essas reprecificações, como você viu essas movimentações aí dizendo que Ibovespa poderia chegar, né, 150, 180, alguns até chutando um pouquinho mais alto aí esse patamar para o Ibovespa. O fluxo sustenta isso, as empresas, e aí olhando até para um cenário mais micro ali, sustentam essa característica, essa possibilidade também na sua percepção. A gente tende a viver esse movimento um pouco mais forte aí ao longo dos próximos meses? Perfeito, eles sustentam sim, por enquanto, mas a gente, para ver isso de forma mais, com prazo mais longo, de forma mais sustentável, é necessário uma queda da taxa Selic, tá? É difícil você ver o mercado de capitais pujante com a carga tributária que a gente está e com a taxa de juros que a gente chegou, né? A gente precisa ver taxas Selics abaixo de 2 dígitos, tá? Para isso ser mais sustentável. Quando a gente fala num patamar alvo ali, eu já vi casos falando de 180, 190, ou pelo menos algo que seja acima do que a gente está agora, por enquanto é pontual. Na verdade, é uma reclassificação ali de posições a partir do momento que você teve, nos últimos 20 anos, uma sobreposição de dinheiro dentro de um país que foi, durante muitos anos, chamado de excepcional. Na verdade, os países emergentes ao longo do globo pararam de ser alvo de investimentos e o dinheiro todo foi destinado para o país americano, por conta não só de crescimento robusto, mercado de trabalho, mas também principalmente produtividade e tecnologia. Enfim, o que a gente viu do IOF especificamente não ajuda tanto a reduzir taxa Selic. Eu sei que a gente leu muito sobre isso ao longo das semanas, mas a partir do momento que esse IOF ele enforca mais as empresas, tá? Isso diminui a oferta de bens e serviços, tá? Se você tem uma diminuição, olha que interessante, da oferta de bens e serviços, a partir do momento que o governo continua a estimular a demanda agregada, você tem um descasamento de oferta e demanda. Você tem uma demanda que continua sendo crescente, principalmente num período que se aproxima, que é o período eleitoral, e você tem uma oferta de bens e serviços que vai ser enforcada de alguma forma, né? Porque agora o crédito para essas pessoas, para essas empresas, ficou ainda mais caro do que já era com a taxa que já era por conta da taxa Selic, tá? E agora vem o IOF, você tem uma diminuição dessa oferta. Então, como muita gente falou de que o aumento do IOF vai ajudar o Banco Central a fazer política monetária, eu não acredito nesse efeito de forma tão contundente, tá? O que vai ajudar a gente a fazer política monetária e reduzir taxa Selic é diminuir a demanda agregada, diminuindo os estímulos do governo, tá? Então, fora toda a incerteza de que o próprio Ministério da Fazenda gera a partir de usar um imposto regulatório para fins arrecadatórios. Então, isso por si só já aumenta o câmbio, que também não ajuda tanto as empresas brasileiras de uma forma geral. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E o efeito final foi bem ruim e a gente está acompanhando aqui se isso vai realmente ter um impacto da taxa Selic ou parar de subir ou talvez se reduzir num futuro mais próximo do que o mercado está esperando, como por exemplo ali mais próximo do fim do ano, tá? A gente vê o IOF impactando algumas varejistas no Brasil, principalmente algumas até que são listadas, tá? As operações de crédito. Muitas varejistas, por exemplo, ao longo dos últimos 2, 3 anos, tiveram uma combinação de aumento de dívida muito relevante, tá? Combinado a uma dificuldade de acessar o mercado de capitais. Eu acho que vocês estavam aqui quando a gente viveu todo aquele episódio da Americanas, que foi em janeiro ali, mais ou menos início de ano, próximo ali do Carnaval. A partir desse momento do episódio da Americanas e o aumento do endividamento das varejistas, as varejistas passaram a ter um espaço muito limitado ao mercado de capitais para pegar dinheiro emprestado, tá? Então eles tiveram que recorrer ao acesso a bancos e eles têm uma dívida muito alta comparado às outras empresas listadas na Bolsa, tá? Por conta disso, o IOF, se a gente estiver falando de empresas listadas, o IOF
esse é o segmento que mais vai ser afetado, tá? Então a gente está falando aqui de empresas como Casas Bahia, Vivara, Magazine Luiza, empresas veiculares também de transporte, como por exemplo, todas as empresas, na verdade, que locadores de veículos, por exemplo, Localiza, Movida, muitas dessas já têm construído veículos como FIDICs, por exemplo, para se livrar do empréstimo direto, mas ainda assim elas acabam sendo afetadas. Todas elas têm de alguma forma aquilo que a gente chama de risco sacado, tá? Ou forfait, como por exemplo se diz na linguagem no economês aqui.